Oi, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre relacionamento de casal, de amor, de vínculos afetivos, de escolhas para a vida nesse sentido. Então, o que você já ouviu falar sobre aquela história de encontrar a outra metade, a tampa da minha panela, a metade da laranja? Todas essas histórias, a minha cara metade, né? Tem vários aí jargões que a gente usa para falar sobre essa busca, né? Essa busca fantasiosa, né? Não sei se vocês sabem de onde surgiu isso. Eu vou contar aqui brevemente no início para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Isso vem da mitologia, né? Onde um deus da mitologia grega acabou percebendo que os seres ao redor deles eram muito completos, eles eram perfeitos, né? E esses seres, eles tinham um corpo, né? Mas em cada lado do corpo era como se fossem dois seres grudados, mas não eram dois seres, né? Eles tinham dois rostos, eles tinham dois braços, duas pernas, cada um, né? Mas juntos, de cada lado. Então, no fundo, eles tinham dois rostos, quatro braços e quatro pernas, né? E todos eles tinham os dois sexos, o feminino e o masculino. Então, eles se bastavam. E eles pareciam tão felizes que esse Deus acabou achando aquilo muito, muito para esses seres, né? Então, partiu-os ao meio. E daí que a gente vem com essa história de buscar a nossa cara metade, por causa dessa mitologia, por causa dessa história mitológica, de buscar essa outra metade. Porque aí esses seres ficaram incompletos e passaram a eternidade buscando a sua outra metade para se tornarem completos de novo, né? E isso tem a ver com o quê? Com as idealizações que a gente faz. O que é uma idealização? É quando a gente projeta no outro aquilo que a gente gostaria que ele fosse e acaba não olhando a pessoa como ela é de fato, a sua realidade. E isso sempre acontece no início de qualquer relacionamento amoroso, né? Às vezes até de amizade, enfim, mas hoje nós estamos falando de relacionamento amoroso. Então, quando as pessoas estão nessa idealização, elas veem tudo leve, perfeito, maravilhoso, um conto de fadas. Aquela outra pessoa era tudo que eu buscava, a idealização. Mas aos poucos essa idealização vai se quebrando, porque não tem como ela funcionar diante da realidade. E aos poucos a gente vai percebendo que esse ser, e muitas pessoas usam essa frase: ah, você mudou, você não é nada daquilo que você era no começo. Claro que não, nunca foi. Essa criatura existia dentro da nossa imaginação, da imaginação de cada um, da fantasia, né? E essa fantasia, ela é importante, né? Porque ela é o primeiro passo para a gente se interessar em alguém. E em psicanálise, ela não vem assim, ó, caiu uma loteria em cima de tal pessoa, como as pessoas dizem, eu tenho dedo podre, enfim, esses outros jargões. Não é nada disso. A gente idealiza em uma pessoa porque inconscientemente a gente percebe nesse outro alguma característica de alguma questão já nossa, de alguém que a gente já amou. E isso tem a ver com a história de vida de cada um. Por isso que às vezes a gente também diz: ah, você é igualzinho ao meu pai. Nossa, como você parece a minha mãe. Olha só, você está agindo igual a minha irmã ou ao meu irmão. Então, é porque a gente tem uma escolha objetal
inconsciente não sabe disso, baseada em pessoas da nossa vida real e projeta essas características numa outra pessoa que de repente tem alguns traços, às vezes até fisiológicos, e a gente identifica, opa, aqui cabe a minha escolha libidinal. E aí a gente projeta no outro aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Mas aí o que acontece? A pessoa não é isso, ela não é esse outro da nossa fantasia. E isso se quebra. E aí vem a realidade, o real que dizia Lacan, né? O Freud, ele falava das idealizações, explicava tudo isso aí que eu falei até agora. Então, o Lacan, ele vem falar da idealização quebrada em virtude do real, né? E aí o Donald Winnicott coloca uma outra questão, que o amor verdadeiro, ele desperta preocupação, ou a palavra preocupação, uma ocupação prévia. O que isso significa? É um olhar, é algo que eu faço antes de acontecer, ou seja, eu percebo no outro as necessidades dele, que ele tem necessidades e tem limites. E isso tem a ver com o real, tem a ver com aquilo que vem depois dessa fantasia, dessa idealização, dessa projeção quebrada. E aí sim o amor começa a dar trabalho. E muitas pessoas não querem esse trabalho, porque dá trabalho mesmo. É complicado você levar um relacionamento, você abrir mão de coisas, por exemplo, abrir mão de questões imediatas, né? Para que o outro também tenha espaço dele. Vamos dar um exemplo prático. Muitas mulheres abrem mão de fazer alguma coisa, de fazer a unha para fazer o jantar do marido, do namorado. O homem às vezes abre mão de ir ao futebol para ficar com a namorada ou com a esposa, com a família, né? Então são coisas que você abre mão, mas porque você está investindo na relação, né? Então isso também é uma via de mão dupla. E tudo isso é muito mais complexa, porque aí existem dois seres, né? Dois seres que vêm com duas histórias de vida diferentes, com questões traumáticas, com vínculos afetivos, com dependências emocionais, com crises existenciais, com questões familiares, cada um a sua. E isso acaba fazendo um conflito grande, acaba dificultando tudo. E por isso que dá tanto trabalho se relacionar, né? Não é fácil. Mas aí que a gente vê quanto o investimento no amor, ele pode trazer resultados quando a gente consegue entender na própria história como está se relacionando e até que ponto os próprios limites, as próprias necessidades estão sendo colocadas no relacionamento, estão respeitadas a princípio por você mesma e depois pelo outro, porque tudo começa na gente. Como que eu vou exigir que o outro me respeite se eu não me dou respeito? Então começa aí. Vocês viram a complexidade disso tudo? Então, e para a psicanálise ainda tem questões inconscientes, né? Que tem, não é só isso que a gente vê por fora, que a gente diz nada é o que parece. Então, tudo isso diz do quanto a pessoa é capaz de sair um pouco dela mesma, sem perder o amor próprio, para investir no relacionamento, para ter esse retorno afetivo, para criar vínculos, né? Vínculos afetivos. Então, o que sustenta o amor são os vínculos. E como que a gente constrói vínculos? Se muitas vezes não se sabe nem quais são os próprios vínculos.
Então, falar de relacionamento é complexo e não é uma receita para todo mundo. Existe o que cada pessoa está disposta a fazer pelo próprio relacionamento. E muitas vezes as pessoas estão vivendo um caos nos relacionamentos, porque elas não querem mais investir, elas não têm mais essa preocupação. E isso é uma falta que vai fazer com que tudo desmorone às vezes. Porque é preciso todos esses temperos para que um relacionamento funcione. Mas não existe uma receita de como fazer funcionar para todo mundo. Por isso que cada um precisa entender que quando as coisas estão difíceis, às vezes não é só no outro, o outro que está fazendo o relacionamento ficar difícil. Às vezes é a gente mesmo que não está conseguindo dar conta de entender o que está sentindo e nem entender a demanda para compreender o outro, a demanda do outro. Isso requer trabalho, isso requer compreensão, investimento e vínculo. Então, muitos casais que podem estar em crise não estão sabendo lidar com isso tudo. E aí que entra a ajuda terapêutica. E muitas vezes os casais querem resolver os problemas só na terapia de casal, mas esquecem que eles têm uma história anterior ao casal. Você não nasceu com aquela pessoa. Você não é o casal, você se tornou um casal, mas são duas pessoas inteiras que precisam estar na relação, não duas metades querendo preencher buracos um do outro. Porque aí a gente volta lá naquela fantasia de que o outro precisa ser para mim aquilo que me falta. Mas como se o que te falta é teu e é algo que você precisa descobrir como preencher, não exigir que o outro preencha. Isso fez sentido para você? Está com alguma dificuldade nos relacionamentos amorosos? Já pensou em fazer terapia, em conhecer sobre você mesmo, para saber o que está acontecendo no teu relacionamento, dentro de você, que você talvez possa melhorar como um todo, e a partir disso ter uma vida leve, sim, porque se relacionar não é leve, não é fácil. Mas não é por isso que a vida é difícil. A vida só é difícil quando a gente não sabe o que fazer com aquilo que a gente está sentindo e vivendo. E isso é falta de conhecimento, de autoconhecimento. Ficou interessado? Vamos conversar mais? Estou aqui para isso. Um beijo grande e até a próxima ou até eu te ver lá no meu consultório.